Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Falar um pouco hoje sobre Redis. Bem, falar um pouquinho sobre Redis hoje. Alguém já ouviu falar sobre Redis? Alguém usa Redis no trabalho ou academicamente? Ninguém nunca ouviu falar sobre Redis. Você usa? A gente usa como cache. A gente usa como cache, como Blast Cache. Ah, legal. Bem, então, eu já tinha ouvido falar sobre Redis há algum tempo. Eu ouvi falar num dos kickoffs que eu fui. Só que eu não tinha posto a mão na massa ainda. Recentemente, por uma necessidade do trabalho, um problema de performance, eu pensei em usar. E usei e performou. Então, o conhecimento que eu adquiri nas últimas semanas é que eu vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Não é nada muito absurdo, talvez quem use Redis tenha até mais conhecimento do que eu. E a gente vai trocando um pouco de experiência sobre o assunto. Um pouco sobre mim. Eu tenho 25 anos, trabalho com Java desde 2012. Comecei a trabalhar com Java na Universidade Metodista. Conhecem a Metodista lá em São Bernardo? O Medium, alguém já ouviu falar no Medium? Um amigo meu, um colega meu da faculdade, me mostrou, achei bem bacana. Você consegue escrever alguns textos no formato de blog. Eu escrevi algumas coisas sobre Redis, eu deixei o link também nos slides, aí depois vocês podem dar uma lida. Bem, vamos começar falando de um problema. Olha só, nós temos um sistema. Esse não foi o problema que a gente resolveu com Redis na empresa, esse é um problema que dá para usar também. Nós temos um sistema que depende de uma consulta de CEP para cadastrar um usuário. Isso é bem comum, né? É até comum ter como exemplo. Cada consulta de CEP no sistema dos Correios tem um custo. Então, cada vez que eu bato lá para obter um CEP, eu pago por isso. Nem sempre o sistema está disponível. Isso é um problema grave. E a gente não pode perder o cadastro do usuário por isso. Tá, nós temos algumas premissas aí e a gente tem que resolver o problema. Como que vocês acham que a gente podia resolver isso? Redundância. Oi? Redundância. Outro serviço. Com redundância, assim, para ter outro batendo em outro local, ao invés de bater apenas nos Correios, posso bater em outro local. Cache também. Posso cachear. Oi? O cache dos resultados, justamente. Cache dos resultados. Isso tem que ser um falta. Também, excelente, né? Você bate no serviço, não consigo obter o resultado, eu faço um callback para buscar no Redis. Enfim, há várias coisas que a gente pode fazer. E aqui a gente vai vou tentar mostrar como fazer isso via Redis, com a ideia que o Bruno deu, que você complementou, o Adorno também, de bater no serviço, obtenho o CEP, e a partir do momento que eu obtenho o CEP, eu cacheio do meu lado, e na próxima vez que eu precisar, o Redis é o primeiro local onde eu tenho que buscar. Porque a gente não tem apenas o problema da disponibilidade, tem o problema do custo. Então, se eu tenho a informação já, eu cacheio, mesmo o sistema dos Correios estando lá, eu não preciso mais bater lá, não preciso mais pagar por isso. Ok, então a gente vai tentar resolver isso via Redis. Bem, as principais características do Redis. Ele é um banco NoSQL, ele não é diferente do Oracle, diferente do MySQL, a gente não tem dados estruturados, né? Formato de tabela, como estamos acostumados. Os dados no Redis são armazenados em memory, então todas as informações que eu jogo lá estão em memória. Eu posso persistir isso em disco, mas não é o foco aqui hoje. E não sei se alguém usa, ao menos aqui. Ele é pouco usado para essa função, mas também pode ser. E o fato de eu estar persistindo isso em memória é um dos principais motivos do ganho de performance. Todas as operações no Redis são atômicas. Então, por exemplo, se eu estiver armazenando um conjunto de informações aqui um pouquinho mostra, e eu tiver problema com uma informação que eu estou adicionando lá, meu registro não é criado.
sei se esse é um problema, mas ele não possui suporte oficial para o Windows. Até tem alguns clientes, tem algumas customizações para fazer com que ele funcione no Windows, mas isso não deve ser usado em ambiente de produção, ou talvez academicamente, mas enfim. E não é oficial, não é da mantenedora do Redis, é da comunidade. Né? E Redis só conhece chave e valor. Então, diferente do Mongo, onde eu salvo um documento que tem N propriedades, no Redis eu vou ter apenas uma chave e um valor. Quando eu for fazer uma busca, quando eu for fazer um Python, eu vou buscar pela chave. Ele vai me trazer o valor. No primeiro momento isso é muito triste, né? Porque você pensa, poxa, se eu vou conseguir manipular isso não vai me resolver todos os problemas. Por isso que talvez, dependendo do problema que você tem, Redis não seja a melhor opção. Mas mesmo eu tendo apenas a opção de salvar chave e valor, com isso eu já consigo fazer muita coisa. Porque o valor não precisa ser necessariamente um string, uma palavra. Eu posso colocar como valor o que eu quiser. Uma imagem, até um objeto, até um documento JSON, eu vou entender com texto, não sei o que. Enfim, eu posso fazer muita coisa. Né? Por exemplo, no nosso sistema de CEP, eu tenho aqui, que é aquele CEP ali, 0150401, e como valor eu tenho Rua Vergueiro, Liberdade, São Paulo, SP. Esse é um modelo de dado presente no Redis. Eu tenho a chave e tenho o valor. Aqui eu errei, tá, gente? Porque não tem número no CEP, né? Foi mal. Pulou um slide aqui. Isso aqui. Eu não salvou, é bravo, né? Porque isso não resolve muitos dos problemas que a gente tem, né? Salvar o string assim como valor. Por mais que isso até traga uma certa performance, eu não vou ter que bater de novo lá no sistema de correios. Só que eu vou ter um trabalho para parsear isso daí para o meu objeto. Para pegar o logrador por lá, pegar o bairro por lá, né? Para mapear esses dados aí. Com Redis eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer com que o meu value seja um conjunto de dados, seja como eles chamam no Redis, um hash. Lembra muito o map, né, do Java. É um map, onde eu tenho o valor. Como? Isso, no valor eu defino vários atributos. Eu não posso confundir o título do atributo como chave, não é chave. É o título de um atributo, mas não tem as mesmas propriedades que uma chave. Mas eu consigo buscar por ela também. Isso ficou bem melhor, né? Então, mas só uma pode fazer, eu consigo acessar, por exemplo, eu passo minha chave, por exemplo, eu busco o mapa do Java. Eu dou um get, passo a minha chave e uma propriedade, ponto logrador, vamos supor. Isso, eu consigo acessar. Sim. Tá. Isso. Sim. Bem, vamos tentar instalar o Redis. Instalar o Redis é bem simples. Eu instalando ele em Linux, eu baixo o pacote. Quando eu criei essa apresentação, estava na versão 3.2.5. Eu descompacto o pacote e dou um make. Ele vai fabricar ele vai compilar o Redis. Vamos tentar instalar aqui, só para a gente ver como é simples. Vou pegar aqui no terminal. Eu já estou até com ele de pé aqui, deixa eu montar.
baixar o pacote. Fechou? Descompactar. Acessar. Make. Instalou. Aqui dentro eu tenho uma pasta de source onde eu tenho os dois principais arquivos que a gente vai manipular, melhor, que a gente vai iniciar, os dois principais SSHs. O Redis Server, para subir a instância do servidor do Redis, e o Redis Client, que é o cliente onde a gente vai manipular os dados e tal. Então, vou subir aqui o Redis Server. Tá de pé, já subiu, super rápido, né? Super perdido. Aqui do lado eu vou deixar o cliente. Ok, daqui a pouquinho a gente volta aqui. Os tipos de dados que a gente consegue trabalhar no Redis. Primeiro, que é o string, né, como a gente já viu, linguição aqui. Aqui eu consigo pôr o que eu quiser. Eu posso colocar uma imagem serializada, um JSON no formato de string, uma palavra única, enfim, consigo pôr ali o que eu precisar. Alguns comandos para manipular. Set. Esse detalhe importante, ó. Os comandos estão em cinza. Então os comandos que eu consigo usar, alguns, né? Set, mset, get, mget, del e keys. O set eu vou usar quando eu precisar adicionar uma informação no Redis. Então ali, ó, a minha chave, o que está em vermelho, CEP ou CEP endereço, essa é a minha chave, e o meu value, que é o que está em azul. Um detalhe para o que está em vermelho, para o formato que eu usei quando eu fui adicionar uma chave. Isso é um namespace, é uma padronização que a gente usa quando vai armazenar uma informação no Redis. Porque como que eu conseguiria armazenar, lembrando que o Redis ele não trabalha com tabela, então eu não tenho dados agrupados. O modo que eu encontro para agrupar esses dados é através de namespace. Então, por exemplo, como eu estou manipulando o CEP, todas as minhas chaves vão começar com CEP. 2 pontos, o número que eu preciso, o número do CEP, e 2 pontos, por último, o que eu vou encontrar do outro lado, que é o endereço. Então, do tipo mais abstrato para o tipo mais concreto, certo? CEP, 2 pontos, o número do CEP, 2 pontos de endereço e o endereço de fato. Ficou claro isso? É só na questão de organização, né? Como eu não tenho tabela, não me diz. Bem, o set ele vai adicionar uma chave e um valor. O mset ele vai me permitir fazer isso N vezes, sem precisar chamar o set. Se eu precisar adicionar 10 informações sobre o tempo, ao invés de chamar 10 vezes o set, eu chamo uma vez o mset, passando todas as informações que eu preciso. Então aqui no mset eu passei 2 CEPs para serem persistidos no Redis. Sempre que a gente vê o M no início do comando do Redis,
é no sentido de many, fazendo com várias informações ao mesmo tempo. Get, para obter uma chave, melhor, para obter o valor dado à chave. Mget, para obter para obter os valores de todas as chaves que eu passei. Del, para excluir uma chave e o seu respectivo valor. E keys, para buscar todas as chaves ou um conjunto de chaves que eu adicionei. Vamos brincar um pouquinho com isso aí. Só vou sentar aqui, sem problema. Olha só, vamos fazer ali o primeiro exemplo. CEP 09842080, aqui de casa. Restart da UPI, que você fez o resize da UPI. Para separar a chave do valor, basta um espaço, né? Você colocar 2 pontos, ponto, nada, apenas um espaço. Galvão Bueno, São Bernardo do Campo. Não precisa de aspas, Ah, é verdade. Aqui eu preciso. Eu preciso de aspas porque eu estou dando espaço no meu value, né? Se eu não tivesse, se fosse uma palavra simples, eu não precisava colocar espaço. Aí, fechou. Ele vai me devolver um OK como resposta. Já está lá no Redis. Se eu buscar por keys, dando um asterisco para buscar tudo, eu vou ver todas as keys que foram criadas. Se eu quiser ver o valor dessa key, eu dou um get, passando o nome da key. Eu não posso usar espaço na key, então aqui não tem necessidade de colocar aspas. Show, bacana. Agora percebam que quando eu fui fazer quando eu fui usar o comando keys para listar todas as chaves, eu coloquei um asterisco, né? Aqui eu posso pôr, em substituição ao asterisco, qualquer pattern que sirva, qualquer pattern que dê match nas chaves que eu tenho. Por exemplo, eu quero todas as keys de CEP, que começam com CEP. Que CEP é apenas aquilo que dá match na palavra inteira, né? Não tem complemento ali, CEP é asterisco. Sei lá, eu quero todas as chaves que eu tenho o endereço. É que aqui tem pouca informação, mas a ideia é essa. Dá para pôr asterisco, 080 asterisco? Dá sim. Tá aí. Certo? Isso daí, esse pattern pode ser uma expressão regular? Pode ser uma expressão regular também. Isso é riquíssimo, tá? Porque eu posso ter, sei lá, 1 milhão de chaves, como eu não estou agrupando ali não, grupo de tabela, isso é muito bom. Eu tenho, sei lá, 2 milhões de chaves, a busca pelas keys é muito rápida. Ok. Um outro tipo de dado que eu tenho é o hash, que é aquele que a gente já viu, que a gente consegue, né, agrupar lá todas as informações de uma... Melhor, eu consigo quebrar as informações de um value no formato de mapa, no map. Isso não é um JSON, né? É um conjunto
de atributo e valor. Atributo e valor pertencente à chave que eu criei. Sei lá, aqui eu tenho aquele CEP e no Vero eu tenho, entre aspas, essa entidade, esse hash. Alguns comandos para usar com ele são basicamente os mesmos, iniciando com H. Então, ao invés de ser um set, é um H7. Ao invés de ser um get, é um HGet. E vejam que agora eu tenho aquela coluna em verde, né? Não é mais a chave e o valor. Ou melhor, o valor é o verde ou o azul. Mas ali no Vero, o verde é o nome do atributo. Enquanto a chave eu não posso repetir, isso eu não falei, né? Essa chave eu não posso repetir, ela é única. O nome do atributo pode repetir em chaves distintas. Oi? Eu acho que em cada atributo uma trilha. Cada atributo Ali. Ah, não, mesmo. é o mesmo. O que é bacana aqui, ó, é aquele HMGet, o M de many, né? Ali eu consigo, tô vendo aqui no terceiro item, no terceiro elevador, eu consigo, para dado uma chave, adicionar obter, né? Obter vários atributos ao mesmo tempo. Então, nós temos H7. Tem sim. Vamos ver, eu não coloquei ali, mas vamos ver ele funcionando. HM7, aqui, CEP. Faz um CEP aí, gente. Inventar é difícil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nome do field, o nome do atributo. Logerador, rua 1. Vou passar um outro field, bairro. Bairro sem nome. E um outro field, cidade, São Paulo. Deu um OK. Agora vamos obter esse valor. Vamos tentar obter ele pelo HGet. Sabe que eu não lembro? Vamos descobrir agora. É? Ó, aqui no meu HGet eu passei a minha chave. Eu passei a minha chave e o field que eu quero obter. Ah, verdade, eu não coloquei endereço na chave. Tá aí, boa Luna. Como que vocês acham que eu consigo obter as outras informações desse CEP também? HMGet. Onde eu coloco os outros campos que eu quero. Logerador, bairro, cidade. Tá aí. Se eu não passar o nome dos campos, ele traz todos também. Se eu não passar o nome dos campos, acho que ele não vai trazer nada. Não trouxe. Eu consigo isso. Vamos ver. Não traz. Eu
preciso informar o nome do ciclo. Se for só HGET. Você colocar aqui. Vamos testar. Não deixa. Fazer os campos que você quer. Precisa fazer os campos que eu quero. Agora vocês percebem que Mas só o get entraria todo, certo? Tirando o H. Só o get. só o get, Porque eu sei que aqui ele está entendendo do hash, né? eu sei que é um hash, mas também já não funciona. Entendeu? Quando eu uso um tipo de dado específico, como por exemplo no hash, eu tenho que usar o H, pelo menos o H para obter o dado. Tá? Agora vocês percebem que um CEP eu criei de um modo, outro CEP eu criei do outro. Essa é a principal característica de não ter um dado estruturado, né? Mesmo tendo o mesmo namespace, os dados presentes podem estar do jeito que tiver que estar, do jeito que o cara inseriu lá. Não tem uma padronização nesse sentido. E, evidentemente, há muitos outros comandos. Os comandos estão nesse link que eu deixei aqui, redis.io/codes. E há outros tipos também, não só string e hash. Tem lista ordenada, tem link, bit também, há outros tipos de dados que podem ser usados em redis. Muito. Não, a gente já não são muitos, não. Mas os comandos são muitos. Tá. Mas calma, lembra você. É porque lá no café ele tirou uma foto, ele gosta muito de se fotografar. E quando ele tirou a foto, eu falei, nossa, eu usei uma foto muito idêntica que ficou na minha apresentação. Desculpe. Digamos, a gente tem um outro problema aqui. Ok, que agora a gente tem todos os dados cacheados. Eu não preciso bater mais N vezes no meu serviço de CEP para obter a mesma informação. Só que, mesmo não sendo tão comum, aquele CEP um dia pode deixar de existir ou pode ter seu valor modificado. E eu vou continuar devolvendo a informação antiga. Isso não é legal. Bom, então, CEPs mudam e a nossa aplicação precisa estar pronta para aceitar essa mudança. Como vocês acham que a gente consegue fazer isso? Uma ideia, assim. Eu posso expilar o cache. Eu posso apagar, fazer del, mas expilar é a melhor forma. Quando eu adiciono uma chave no redis, uma chave no valor, eu consigo informar o tempo de vida que aquela chave vai permanecer lá no cache. Então, sei lá, eu posso falar que essa chave vai ser válida por um mês. É claro, pondo em segundos, né? Ou em milissegundos. Então, aquela chave pode ficar viva por mês, aquela chave pode ficar viva por um dia, depende muito do tipo de dado que você está manipulando, né? Aí fica a critério de quem está implementando. E para isso a gente vai usar o TTL. Não precisa ser. Então, por exemplo, quando eu uso aquele expire, de novo, o cinza é o comando, o vermelho é a chave e o azul é o valor, né? Eu quero expirar aquela chave, aquele CEP em 10 segundos. Então o tempo de vida daquela chave vai ser de 10 segundos. O p-expire, que é o segundo, eu passei 10.000, né? Ali é milissegundos. Então o p-expire vai aceitar um valor numérico que representa milissegundos. O TTL, que é o terceiro comando, ele vai me falar qual é o tempo de vida daquela chave. Por exemplo, do primeiro vai ser 10 segundos. Quanto tempo ainda falta da chave expirar? E PTTL vai trazer a mesma informação, só que em milissegundos. E o persist? Eu defini um
tempo de TTL que é uma chave, não quero mais. O persist vai matar o TTL e a chave vai continuar viva, até que eu defino um novo TTL ou até que eu excluo. Vamos ver um exemplo disso aí. Eu posso usar asterisco no TTL? Pode sim, pode. Eu posso passar, por exemplo, o TTL, CEP, asterisco. Aí todo mundo que começa com CEP vai ter o TTL do tempo que eu escolhi. Então, eu tenho aquela chave, né? Eu vou criar um TTL para ela. Expire, chave, 4, 5, 6, 7, em 10 segundos. Ok, criei. Vamos ver aqui todas as minhas keys. A chave está lá. A chave está lá. Tá lá, opa, não tá mais, né? Morreu. 10 segundos que é o tempo de vida que ela teve. Aquele ínter que ele devolveu é a quantidade de TTLs que ele criou. Então, por exemplo, ele só achou uma chave. Então, não trocou TTL apenas com uma chave. Se eu usasse CEP e asterisco, aí ele ia me devolver, sei lá, 2, 3, quantidade de calas que ele atribuiu o TTL. Tá, tem como usar isso em Java? Tem como usar isso em Java sim, tem N bibliotecas para isso. A mais usada é o GDIS. Você falou que usa, né? Usa GDIS lá? E com o GDIS eu consigo fazer tudo que eu fiz ali no console em Java. Tudo, absolutamente tudo. Tem uma aplicaçãozinha aqui muito simples, apenas com GDIS. Bem, criou uma aplicação muito simples com o método main, só para a gente brincar um pouquinho aqui e vocês perceberem que a sintaxe que a gente vai usar é basicamente a mesma. Eu só coloquei uma dependência aqui, ó. Cadê meu mouse? Aqui. Que é a dependência do GDIS. Esse Google JSON aqui eu não preciso. Bem, a única dependência que eu preciso. Quando eu criei isso aqui, estava na versão 2.4.2. Minha classe achar CEP. Aqui eu instanciei apenas um objeto do tipo GDIS, informando onde que está o meu server. O meu server está em localhost. GDIS, vamos usar aqui do Javadoc. Percebam que a gente tem basicamente os mesmos comandos, né? O HM7, vai ter um get aqui, vai ter um hget. Percebem? A mesma coisa. Então vamos inserir um CEP lá. Onde ele precisa de uma chave. Um velho. Bem, tendo que eu criei uma chave, eu vou também fazer um get para mostrar no console. Tá lá, Sala Gabo Bueno foi a chave que eu criei. Se eu vim aqui no terminal e der um keys
para todo mundo, eu vou ver a chave que eu criei aqui também. Consigo fazer isso com um hash set? Consigo também, ou melhor, desculpa. Consigo fazer isso com hash? Consigo. Vamos ver o que ele precisa. H7, ou melhor, HM7, né? Aí a gente adiciona vários de uma vez só. Ele vai pedir um map, um mapa. Vamos criar um mapa aqui. Gente, tá feio pra caramba, tá, mas é só título de desenho. Não, tô não. Isso que ele vai ter no Dynamo. Ele vai ter no Dynamo. Não, acho que eu importei um cara errado aqui. Né? Vai lá, File, Settings. Vou colocar aqui. Vou passar meu map. Certo. Pronto. Criado. Beleza, vamos olhar lá no terminal. Vamos ver se criou lá aqui, pelo menos. Tá lá, vamos buscar. HMGet CEP 09111 hífen 111, passando o logrador e a cidade. Aí, Galvão Bueno, São Bernardo do Campo. Bem, uma apresentação super simples, né? Agora, ok, dá um trabalho grande ficar criando maps para criar um hash no Redis e tal. Há uma outra, usando o Redis eu tenho que fazer isso, tá? A não ser que eu crie do meu lado lá toda uma estrutura para fazer o parse. Existe o Spring Data Redis. O Spring Data Redis resolve isso criando uma abstração onde eu passo um objeto, ele vai montar um map e vai persistir no Redis. Fechou de bola. Essa biblioteca que você mostrou, ela não faz parse automática, porque se eu der um hget e eu passar eu vou jogar uma variável, eu quero que ela faz o parse automático tipo com o médico. Não, Ela não faz. E isso que dá faz. Depois lá no meu Medium eu vou ter um post falando sobre isso. Aí quem quiser acompanhar depois vai ver. Tá? Eu só não trouxe para cá para não ficar muito extenso, né? No meu foco também eu estou usando Redis. Se eu fizer um set de uma chave que já existe, ele vai dar um update da chave ou ele vai dar um erro? Ele vai dar um update.
Se eu criar uma chave e depois tentar criar uma nova chave com um valor diferente, ele vai fazer um update. Bem, outros exemplos. Aqui nós falamos um pouco sobre essa aplicação de CEP. Acho que ficou claro o ganho que a gente tem com isso, né? O ganho principalmente o ganho no que diz respeito ao custo. Um pequeno ganho de performance, porque agora não bato mais lá no serviço dos Correios, eu tenho a informação do meu lado. Mas tem um outro exemplo, que esse foi o que motivou o uso do Redis na empresa onde estou hoje, que é um cenário mais ou menos assim. A gente tem uma aplicação lá que roda métricas. Então, todo dia, acho que hoje está rodando às 2 da manhã, ele pega todas as bases de dados que a gente tem e gera uma métrica muito importante, a quantidade de produtos que a gente tem, a quantidade de produtos que está bem, a quantidade de produtos que não está bem, por N motivos. Então, dá para imaginar que no começo do dia, o gestor ou as pessoas responsáveis querem ver esse número para ver que medidas que eles vão tomar ao longo do dia. Se está tudo em paz, ou seja, a gente vai ter um dia conturbado, cheio de problemas para resolver. Basicamente é isso. E a quantidade de produtos e a quantidade de métricas cresceu tanto, que chegou um momento que esse processamento estava levando cerca de 8 horas, né? Além de fazer um consumo de memória absurdo. A gente tem essas informações armazenadas em fontes de dados distintas. Temos N microserviços, cada microserviço tem uma base no mundo. Alguns estão no Oracle também, enfim. Mas essas informações não estão unificadas. Então, informação de preço de um lado, informação de imagem, do produto em outro canto, enfim. E uma das métricas, a métrica que ficava levando mais tempo, era uma métrica que falava se os produtos do nosso lado estavam ok ou não. Entendemos como um produto ok, aquele produto que está com preço, aquele produto que tem estoque, aquele produto que está com cadastro certinho, tem imagem, enfim. Então aí a gente já percebe o uso de três bases distintas: a base de preço, a base de imagem e a base de estoque. E essas collections no mundo eram usadas, digamos, tipo, absurdamente. Para gerar métricas de madrugada, vamos pensar, sei lá, num número grande de produtos, estou fazendo N e refresh isso aqui. E aí a gente tinha que resolver esse problema, porque se chegasse 8 da manhã, a pessoa chegasse e não tivesse um número, a gente já tinha um problema por não ter um número. Talvez tivesse outro se tivesse um número, mas tinha um problema muito grande. Então tinha que resolver. A forma que a gente adotou para diminuir esse tempo e o processamento que a gente estava gastando foi usar o Redis. Então, de madrugada, ele pega as principais informações que ele vai usar, cacheia no Redis, e aí a métrica pode rodar, só que ao invés de usar a informação que está lá no Mongo, a informação que está no Oracle, vai usar as informações que foram previamente cacheadas no Redis. Apenas com isso, a gente derrubou o tempo de métrica de 8 horas para 1 hora. Ele tem muita coisa para mexer, tem que performar mais. Conforme a quantidade de produtos vai crescendo, ou a quantidade de métricas que eu quero obter, esse tempo vai aumentando também. Então é uma luta constante por performance. Mas isso já trouxe um alívio, já trouxe uma folga muito grande. Um outro ponto muito importante é que vocês podem pensar assim: eu falei das informações de preço, da informação de estoque e da informação de imagem. Eu pegar todas essas informações que estão no Mongo e trazer para o Redis, já vai trazer um ganho de performance. Ok, vai. Só que, será que eu preciso de todas essas informações que estão lá no Mongo? Eu preciso trazer tudo isso para cá? Não. E se eu trouxer tudo isso para cá, mesmo que dê um alívio, eu vou continuar gastando esforço quando não preciso. Então, olha só, se no fundo eu preciso saber apenas se eu tenho imagem, preço e estoque, que tal salvar no Redis um true ou false?
passando o código do produto e se aquele produto tem preço, imagem, estoque. Já vai trazer uma livre ainda maior, né? Então, quando vocês estiverem pensando em cache, pensem também em quais informações são importantes. Talvez não seja toda a informação que eu tenho. Talvez seja um compilado daquelas informações, talvez seja um campo só, talvez seja um booleano para falar sim ou não. Enfim, né? Não adianta apenas trazer informação de lá e trazer para cá. Vai trazer grande performance, mas você vai criar problemas do outro lado, que é o gasto de o tráfego que você está tendo de informações para o outro, o espaço em memória, a quantidade de memória que você está usando. Lembrando que eu disse em memory, então eu estou consumindo recursos de memória para buscar, enfim. Então esse é um outro exemplo aí que eu tinha para mostrar para vocês. E um caso aqui, ó, eu falei que eu falei que performou, só que aqui tem um dado que mostra, que mais ou menos mostra o cenário que a gente tinha lá. No eixo Y, eu tenho tempo em milissegundos. No eixo X, eu tenho a quantidade de elementos na base. A linha verde é a escrita no Mongo. A linha laranja, eu não devia fazer dessa cor. Eu tenho alguns probleminhas de forno, né? Então você deve ter notado. Não é tão perceptível assim. Na linha laranja eu tenho o processo de leitura no Mongo. Na linha amarela eu tenho o processo tempo, né? Ou melhor, o processo de escrita no Redis. E cadê o Mongo? Ok, eu falei, né? Eu só não falei o azul ali, que eu tenho o processo de leitura no Redis. Percebam que a amarela e a azul estão praticamente juntas, né? Estão coladas o tempo todo. Até quando a gente tinha 1000 elementos, 1000 produtos na base, tanto faz se eu estou usando o Mongo, estou usando o Redis, percebam que o tempo é basicamente o mesmo. Mais de 1000 a gente consegue ver uma diferença entre o Mongo e o Redis. Passou de 10.000, diferença absurda. Imagina chegar, sei lá, a 1 milhão de elementos, onde que a linha do Redis vai estar, e onde a linha do Mongo vai estar. Eu vou substituir então o Mongo pelo Redis? Não, cada caso é um caso, né? Para esse caso faz todo sentido. Alguém tem alguma dúvida? Assim, eu queria saber se tem alguma forma de você delimitar quanto de recurso você vai usar. Tem como você falar assim, eu tenho tanto de recurso, vou limitar para isso? Tem sim. Nas configurações disso, no .conf, você consegue dizer o quanto de memória, por exemplo, você quer usar. Eu não sei de cabeça.